Estamos então gravando. Bom dia mais uma vez a todos. Vamos continuar a nossa conversa sobre teoria da ação. Ontem nós estávamos falando sobre requisitos do pedido, né? Nós conversamos sobre quais são os requisitos que um pedido, numa petição, ele deve ter. Então, o pedido ele precisa ser certo, e nós vimos que pedido certo é pedido expresso. Ele precisa ser determinado, que é pormenorizado, identificado, quantificado, né? E vimos que ele tem que ser coerente. E quando nós falamos sobre coerência do pedido, nós nos referimos a duas situações, que é o artigo 330, lá no parágrafo 1º, incisos 3 e 4, que fala o seguinte: da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, e o 4 contiver pedidos incompatíveis. A gente tem que entender que o 330 fala sobre indeferimento da petição inicial. Ou seja, o meu pedido ele é coerente quando a narração dos fatos resulta logicamente no meu pedido, e também quando os pedidos, sendo vários, forem compatíveis, certo? Eles conversarem entre si. Com isso a gente terminou os requisitos do pedido. E nós vamos agora falar sobre a última parte do último elemento da ação, que é o pedido propriamente dito, né? Vamos falar sobre a acumulação de pedidos. Já está aqui aparecendo para você no material. Pessoal, assim como nós podemos ter vários réus ou vários autores em um mesmo processo, é possível nós termos em uma mesma ação vários pedidos. Então, cumulação de pedidos é a possibilidade de termos vários pedidos em um mesmo processo. Se vocês se lembrarem dos exemplos que nós utilizamos lá atrás, né, se vocês se lembrarem desses exemplos que a gente vem trabalhando, a gente deu vários exemplos que tratava da acumulação de pedidos. Quando eu comentei com vocês, ação de dano material, dano moral e dano estético. Então, uma mesma ação que buscava 3 indenizações. Isso é acumulação de pedido, quando eu tenho vários pedidos em um mesmo processo. Para a gente entender acumulação de pedidos, é interessante nós darmos uma olhada no artigo 327 do Código de Processo Civil. Artigo 327 do Código de Processo Civil, que está aí colocado para você no material. Olha o que diz o caput. É lícita, ou seja, é permitida a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Então, olha o que o artigo 327 diz, que nós podemos colocar em um mesmo processo, contra o mesmo réu ou contra os mesmos réus, vários pedidos, não tem problema nenhum. E isso tem uma relação de economia mesmo. Então, eu poderia, dependendo do caso, entrar com vários processos. Então, imagine que eu sofri um acidente e eu tenho ali para cobrar dano material, dano moral e dano estético, porque eu fiquei com uma cicatriz. Eu poderia ingressar com uma ação só de dano material contra o réu, uma outra ação só de dano moral contra o mesmo réu e uma outra ação só de dano estético contra o mesmo réu. E aí seriam 3 processos. Mas, por uma questão de economia, eu poderia fazer uma ação só e colocar esses 3 pedidos na mesma ação, que acaba sendo o que as pessoas fazem. O normal é realmente ter a chamada cumulação de pedidos, né? Quando que a acumulação ela é possível? E nós temos que entender que existem 3 tipos de acumulação. Quando a gente pensa em vários pedidos existentes em um mesmo processo, em uma mesma ação, esses vários pedidos eles se classificam de 3 maneiras. Temos 3 tipos de acumulação de pedido. A acumulação simples, a sucessiva e a alternativa. A gente vai falar uma por uma. Mas o que a gente precisa entender, pessoal? Que o artigo 327, o contexto do 327 é em torno da acumulação simples. Ele tem relação com a acumulação simples. Então, vamos dar uma olhada no parágrafo 1º do artigo 327, para a gente continuar desenvolvendo a ideia da acumulação de pedidos. Olha o que diz o parágrafo 1º. São requisitos para a admissibilidade de acumulação, né? Então, para eu ter acumulação de pedidos, eu tenho alguns requisitos que precisam ser cumpridos.
Quais são os requisitos? O inciso 1, os pedidos têm que ser compatíveis entre si. Então, os pedidos, aí entra novamente a ideia da coerência, né? Os pedidos precisam ter uma certa compatibilidade. Inciso 2, o juízo tem que ser competente para analisar todos os pedidos. Nós ainda não falamos sobre competência, é uma matéria que a gente vai ver logo, logo. Competência é a identificação de qual juiz é responsável por julgar aquele caso, aquela situação. Então, quando eu tenho vários pedidos, esses vários pedidos têm que ser competências do mesmo juiz. Então, aquele juiz que recebeu o processo, ele tem que ser competente para julgar todos os meus pedidos. Então, vamos pensar o seguinte, que houve um acidente de trânsito, e nesse acidente de trânsito, a pessoa que bateu em mim, ela ultrapassou o sinal vermelho e estava em alta velocidade. Pode ter praticado ali praticou um crime usando o veículo automotor, lesão corporal, veículo automotor. Esse crime, ele vai ser apurado? Vai, pelo juiz criminal. Eu não posso ingressar com uma ação civil pedindo a indenização pelo prejuízo em razão do acidente e pedindo na mesma ação que ele seja preso, porque são competências diferentes. A responsabilidade criminal é apurada pelo juiz criminal. E a responsabilidade civil, a indenização, é apurada pelo juiz civil. Então, nesse caso, não dá para ter cumulação. Então, para eu cumular pedidos, eu preciso cumular pedidos que possam ser analisados pelo mesmo juiz. Então, não dá para eu misturar matéria civil com matéria criminal. Não dá para eu misturar matéria civil com matéria trabalhista, porque daí são juízes diferentes que vão julgar esses tipos de ação. Então, é isso que se refere o inciso 2 do artigo 327. E aí nós temos o inciso 3, dizendo que o procedimento precisa ser adequado. E o que é isso, essa ideia do procedimento? Nós já conversamos, né, em momentos anteriores, que procedimento é o caminho do processo. Então, são as etapas que cada processo precisa ter, né? E nós temos vários procedimentos previstos no Código de Processo Civil. Para eu acumular pedidos, todos esses pedidos precisam ter o mesmo procedimento. Então, tem que ser pedidos analisáveis pelo mesmo procedimento. Não dá para eu querer misturar procedimento diferente. Querer misturar uma ação de conhecimento com uma ação de execução, misturar uma ação de conhecimento com um procedimento especial. Eu preciso respeitar o procedimento. Isso é a ideia básica, a ideia inicial para que eu entenda quando que é possível ter 2 ou mais pedidos na mesma ação. Então, de acordo com o 327, nós temos a compatibilidade, a competência do juiz, o juiz tem que ser competente para analisar todos os pedidos, e, além disso, os pedidos precisam ser julgados pelo mesmo procedimento. Então, o mesmo procedimento para analisar todos os pedidos. O Ellison chegou. Como vai, jovem? Dando continuidade. Até aqui tudo certo? Estamos Sim. caminhando? Vamos ver as classificações agora, pessoal. Nós temos, como eu comentei, 3 tipos de cumulação de pedidos. A primeira é a mais tranquila, é a chamada acumulação simples. O que é a acumulação simples? Note como que o material apresenta isso para você. Trata-se de pedidos autônomos entre si. Então, quando eu tenho cumulação simples, isso tem relação com a existência de pedidos autônomos entre si. O que é isso? O que vai identificar uma acumulação simples? Eu tenho vários pedidos, senão não tenho cumulação, né? E esses pedidos são independentes. Esses pedidos são autônomos. Professor, como assim? Quando eu tenho pedidos autônomos, quando eu tenho uma acumulação simples, o juiz ele pode me dar um deles, todos eles, ou nenhum deles, porque eu tenho independência, sabe? O exemplo que eu dei agora é um exemplo de acumulação simples. Então, quando eu peço dano moral, dano material, o juiz pode me dar só dano material, pode me dar dano material e dano moral, ou pode me dar só dano moral. Então, são aí várias situações que eu vou ter que analisar. Se eu tenho pedidos, vários pedidos, que eles têm independência entre eles,
que o juiz vai apreciar isoladamente, nós temos uma acumulação simples. Pessoal, como que isso aparece no processo, né? Como que é comum nós termos essa figura da acumulação? No nome da petição, inicial, o nome da ação, né? Então, quando tem lá o autor foi qualificado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência propor a ação de blá blá blá. Aí você tem lá ação de indenização por danos materiais e danos morais. O E vai indicar acumulação de pedidos, mas também é uma prática muito comum ter um C/C. O que significa esse C/C? Cumulado com. Então, ação de indenização por danos morais, cumulado com danos materiais. Né? Então, esse C/C acaba sendo bastante comum mesmo na prática da advocacia. E aí você vai ter uma galera dizendo que C/C é combinado com. O termo correto é cumulado com. Mas não que você tenha que usar C/C, você pode usar o E. Isso aí não importa. Só é importante você identificar que tem vários pedidos e não somente um. Então, de novo, para você entender essa ideia da acumulação simples, o autor apresenta vários pedidos, e aqui é importante também você ter isso anotado, ele deseja todos. Então, além dele fazer vários pedidos, ele quer que o juiz dê para ele todos os pedidos. Quando uma pessoa pede dano material e dano moral, ele quer receber os dois, e não um só. E só que nesse caso do dano moral e do dano material, o juiz analisa isoladamente, podendo conceder somente um dos pedidos, podendo conceder todos, ou às vezes não concede nenhum. E aí talvez você possa estar se pensando, poxa, termos um dano material e não um dano moral, ok, tudo certo. É até bastante comum isso, sabe? O juiz entender que tem dano material e que não tem dano moral. Mas como que teria dano moral sem ter dano material? Né? Como que seria essa autonomia de ser pedido dano moral e material e só ter condenação por dano moral? Te dou um exemplo para você entender essa situação. Pense que uma determinada pessoa é um trabalhador autônomo, presta serviço, e em um dia ele estava trabalhando, ele foi abordado por uma pessoa e foi hostilizado publicamente, xingado, desrespeitado, amplamente, e de maneira pública e notória. E diante desses xingamentos, ele ingressou com uma ação de dano moral pelos xingamentos e também dano material. Por que dano material? Porque ele alega que esses xingamentos que foram feitos prejudicou os seus negócios. E como ele teve seus negócios prejudicados, ele acabou não recebendo. E ele teve uma queda na sua renda. Pessoas acreditaram no boato que foi espalhado e não confiaram mais nele. Então ele está pedindo as duas coisas. Só que chega na audiência, o juiz quer ouvir testemunha para saber se realmente ele teve prejuízo material. E ele leva vários clientes para serem ouvidos, como testemunha dele. E eu já vi isso acontecer. E aí o juiz pergunta para a testemunha assim, você é cliente do fulano? Sim, sou cliente do fulano. Você soube dessas ofensas que foram dirigidas a ele? Sim, soube, eu estava até presente, foi horrível, falou um monte e tal. Tá, você deixou de comprar com ele por conta disso? Não, nunca acreditei na pessoa que falou isso. Aliás, todo mundo sabe que a pessoa que falou isso é meio doida, então ninguém acreditou não. Pronto, matou o dano material. Ele não conseguiu provar que ele teve prejuízo material. E aí o juiz vai condenar em dano moral, porque a ofensa teve, mas em dano material não. São os pedidos independentes, né? São os pedidos autônomos. Um grande exemplo de acumulação simples. Beleza? Levou a testemunha errada, né, coitado? Isso acontece bastante, viu? Testemunha é um tipo de prova bem complicada, porque às vezes a gente coloca uma expectativa em torno de um depoimento testemunhal e a gente se lasca. Né? As pessoas mudam assim a versão, ficam nervosas. É muito complicado depender só de testemunha, viu? Tudo certo? Acumulação simples? Vamos para a acumulação sucessiva. Na verdade, gente, todas as classificações que nós temos de acumulação são bastante tranquilas de entender. Dá para a gente visualizar essa diferença, né? O que é acumulação sucessiva? Na acumulação sucessiva, nós também temos vários pedidos.
É óbvio, né? Senão não era acumulação. Mas aqui, novamente, o autor quer todos. Então, acumulação sucessiva. Eu tenho vários pedidos e o autor deseja todos. Tá? Ele quer todos os pedidos que ele formulou. Mas qual é a diferença da anterior? Aqui, para o juiz analisar o segundo, obrigatoriamente ele tem que conceder o primeiro. Olha o que nós temos aqui no material. A acumulação sucessiva de pedidos, quando o autor formula 2 pedidos, aqui é um exemplo, tá? Pode ser muito mais do que 2, pretendendo o acolhimento de ambos, sendo que o acolhimento do primeiro é pressuposto lógico e essencial para a análise do pedido próximo, do acolhimento do segundo, né? Do pedido sucessivo. Como assim, professor? Vamos entender. Eu tenho 2 pedidos numa ação, por exemplo. Só que o juiz primeiro vai ter que analisar um, e só se ele conceder esse primeiro que ele analisa o segundo. Porque se o juiz já negar o primeiro pedido, não tem como ele conceder o segundo. Aqui, pessoal, nós temos uma relação de dependência entre os pedidos. Então, o ponto crucial da acumulação sucessiva é que eu quero todos os pedidos, só que primeiro vai ser analisado um para depois ser analisado o outro, e existe uma relação de dependência entre os pedidos formulados. Vamos entender isso com exemplos. Eu coloquei para você um exemplo que é a declaração de inexigibilidade de débito e danos morais. Seguinte situação, vamos pensar isso enquanto caso prático. Você foi intimado ou informado que o seu nome foi inserido no rol de maus pagadores, pela Vivo, por exemplo. E aí, das duas, uma. Vamos imaginar, para funcionar o exemplo, que você, de fato, é cliente da Vivo, só que este débito que a Vivo está dizendo que você tem, já foi pago. E por algum erro de sistema, constou como aberto, mas já está pago. Então, o débito é inexistente. Ou então, você nunca foi cliente da Vivo. E sabe-se lá por qual motivo, fizeram um cadastro com o seu nome, as pessoas compram CPF, né, de determinados bancos de dados, isso é bastante comum. E aí fizeram um cadastro no seu nome e está vindo uma cobrança de um negócio que você nunca contratou. Nos dois casos, o débito é inexistente, é inexigível. E como você foi negativado, teve a possibilidade de comprar a prazo prejudicada, né? Você tem direito à indenização por danos morais. Só que o que você vai fazer? Você vai ingressar com uma ação judicial, pedindo para o juiz declarar que o débito não existe, reconhecendo que você já fez o pagamento ou que você nunca teve a contratação, e depois condenar a empresa a pagar dano moral. Por que isso é uma acumulação sucessiva? Pensa comigo. Porque primeiro o juiz vai analisar se o débito existe ou não. Porque se o juiz falar, não, o débito existe, você realmente deve. Se ele falou que o débito existe, ele matou o seu dano moral. Não tem como ele apreciar dano moral se o débito existir. Porque de fato você deve, e aí de fato está certo a negativação. Agora, quando ele diz o débito não existe, realmente está errado a cobrança, aí isso vai abrir a possibilidade para ele dizer se é possível o dano moral ou não. Perceba, aqui o segundo pedido depende de como o primeiro pedido vai ser analisado. Se o primeiro pedido for conhecido, né, for reconhecido, analisa-se o segundo. Agora, se o primeiro pedido for negado logo de cara, eu não tenho como prosseguir. Um outro exemplo que nós podemos comentar de cumulação sucessiva é a questão de reconhecimento de paternidade e alimentos. Então, aí pensa assim, a pessoa uma mulher tem lá o seu filho, ela sabe quem é o pai, mas o pai nunca reconheceu a criança. Então, ela ingressa com uma ação de investigação e reconhecimento de paternidade e alimentos, cumulada com alimentos. O que vai acontecer nesse processo? Primeiro vai ser identificado se o cara é pai. Se ele for pai, aí sim vai ser fixado alimentos definitivos para ele pagar pensão. Agora, se o exame de DNA der negativo e ele não for pai, não tem como fixar alimentos. Então, a fixação de alimentos depende da análise do primeiro pedido. Isso é uma acumulação sucessiva, essa análise de pedidos
dependentes entre si. Tudo certo? Tranquilo, né? Bem sossegado para entender essa classificação, né? E por fim, nós temos a acumulação alternativa. E aqui vamos mais uma vez pensar no nome, né? Quando a gente pensa no nome sucessivo, o que é sucessivo? É que vem em seguida, né? Então eu tenho um pedido que é analisado depois da análise do outro. E na alternativa? É porque eu tenho opções. Mas vamos entender aqui. A acumulação alternativa, ela também pode ser chamada, pessoal, de cumulação eventual. E ela é prevista no artigo 326 do Código de Processo Civil. Olha lá o que diz o artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido alternativamente, para que o juiz escolha um deles. Então, nós temos cumulação alternativa, e aqui preste atenção, quando a parte apresenta vários pedidos, mas qual é o detalhe aqui? Ela só quer um deles, ela não quer todos. Na acumulação alternativa, a parte coloca vários pedidos, mas ela deseja um deles, que é o principal, o pedido principal, e ela vai dizer qual que ela deseja prioritariamente. O ponto da acumulação alternativa é que a parte vai colocar opções para o juiz. Vai colocar aí outros desdobramentos, outras possibilidades, caso o juiz entenda que ela não tem direito ao pedido principal. Então, a grande diferença que nós temos entre acumulação alternativa e as outras é que na alternativa a parte só quer um pedido. O que ela faz é colocar várias possibilidades, né, por meio desses pedidos alternativos. Então, vamos pensar em um exemplo de acumulação alternativa, tá? Imagine que você vendeu um veículo para uma pessoa. Você vendeu um carro para uma pessoa. E a pessoa até está pagando as parcelas. Você vendeu parcelado e ela tá em dia o pagamento. Só que o contrato de compra e venda não prevê só pagamento de parcela. Também prevê que ele deveria fazer a transferência do veículo. Também prevê que ele deveria pagar os impostos no prazo que iriam vencer e tal. E você percebe que ele só está pagando você em dia, mas que está tudo atrasado. O IPVA está atrasado, ele não pagou o seguro obrigatório, ele começou a levar multas, essas multas estão vindo no seu nome, e ele não quer ser identificado enquanto condutor, não aceita ser identificado como condutor, ou seja, ele está dificultando bastante o cumprimento do contrato. E você, de saco cheio dessa situação, diante do descumprimento do contrato, ingressa com uma ação de rescisão contratual, para o juiz cancelar o contrato, e aí você tem como objetivo pegar o carro de volta. Você faz o pedido de devolução do veículo. Então, você quer pegar o carro de volta e passar para ele o dinheiro que ele pagou, sem nenhum problema. E aí você já sabe que existe uma chance, como faz tempo que você não vê o infeliz, que ele possa ter passado o carro para frente. E se ele passar o carro para frente, talvez vai ser difícil você ter acesso ao carro, né? Então, o que você faz? Você pede lá, pede-se que Vossa Excelência condene o réu a me devolver o veículo, ou, não sendo possível, que ele então seja condenado a me pagar o valor do veículo com todos os acréscimos contratuais, como multa, por exemplo. Então eu faço esse pedido alternativo. Eu não posso receber os dois. Não tem sentido eu ficar com o carro e com o valor do carro. Isso é enriquecimento sem causa. Eu vou ter somente um pedido. Mas eu dou essa opção, eu falo o que eu quero. Eu prefiro o carro. Esse é o meu desejo principal. Mas, se não for possível me dar o carro, então que me seja pago o valor equivalente com multa e todos os desdobramentos. Isso é uma acumulação alternativa, ok? Quando eu tenho essas amplas possibilidades. Nós podemos ver acumulação alternativa, pessoal, em qualquer pedido em que a parte coloca essas opções. Outro exemplo que nós podemos imaginar e aplicar a acumulação alternativa. Se eu tenho uma ação de regularização de guarda
em que o pai quer ter a guarda do seu filho, o direito de visitas, regularização de visitas. Ele quer ajustar o direito de visitas. E ele faz sugestões, por exemplo. Então, pede-se que Vossa Excelência julgue procedente a ação para permitir que o autor visite o seu filho todo final de semana, retirando a criança no sábado às 9 horas da manhã e devolvendo no domingo às 6 horas da tarde. Esse é o primeiro pedido, principal. Aí você coloca, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que então seja julgado procedente para que o pai visite o seu filho a cada 15 dias. E aí ele vai dando opções para que uma seja, de fato, respeitada e acolhida, né? Vou te dar um exemplo de uma ação que eu trabalhei, em que nós fizemos vários pedidos alternativos. Qual que foi a situação desse processo, pessoal? O nosso cliente, ele estava vindo da cidade dele para Arapongas e ele foi interceptado no meio do caminho na estrada e teve o seu veículo roubado. Então, o seu veículo foi objeto de roubo durante o horário de almoço, na rodovia entre Mandaguari e Arapongas, e ficou a pé na estrada e tal. Qual foi o problema que se teve? Ele pagava seguro do veículo. E como foi roubado, ele entregou o veículo numa boa, né? E aí ele ligou para a seguradora para acionar o seguro e ter o seu ressarcimento. A seguradora negou a cobertura porque ele estava com uma parcela atrasada. Justamente a parcela daquele mês em que teve o roubo não tinha sido paga. E qual era a situação? Ele fez o seguro, na verdade ele já era correntista do banco e segurado há muitos anos. Ele tinha renovado o seguro estava pago. Aí o que ele fez? O carro que estava segurado, ele trocou nesse carro que foi roubado. E aí quando ele trocou no carro, como ele comprou um carro mais caro, ele teve que fazer o endosso. E esse aumento do seguro foi dividido em 4 parcelas. E elas eram debitadas em conta. Ele foi debitado em conta as 3, e a 4ª parcela, justamente a última, quando o banco tentou debitar, não tinha saldo. Aí não debitou, e ele não percebeu. E ele não percebeu, por que ele não percebeu? Porque a conta é do sogro. E o pagamento do seguro era feito na conta do sogro. Então, ele que geria a conta do sogro, ele não se atentou a isso. Ele tinha 2 seguros que debitavam nessa conta, uma de uma picapinha que ele usava no sítio e outra do carro que ele usava para ele mesmo. Os 2 não foram debitados, e depois o banco tentou debitar de novo só o seguro da picapinha do sítio. E aí foi compensado, foi pago. E o seguro do carro dele de passeio, caro lá, não tentaram debitar de novo e ele não percebeu e ficou sem pagar a 4ª parcela. E por azar, um puta de um azar, ele foi roubado. E aí ele fica sabendo que não estava pago a 4ª parcela quando ele liga para a seguradora. E o banco se recusa a pagar o seu veículo. E aí imagina o desespero da pessoa, né? Uma Ranger a diesel 4x4 de 160 mil reais. A pessoa desespera, né? Imagina a situação do indivíduo, né? Então, ingressamos com uma ação contra a seguradora, a partir de alguns entendimentos de que, quando existe inadimplência, antes de cancelar o seguro, é obrigatório fazer a notificação, para dar uma última oportunidade para a pessoa pagar. Só que, como ainda era um entendimento dos tribunais, mas havia discussão, hoje tem súmula sobre isso, exatamente nesse sentido, então já está tudo muito tranquilo, né? Mas na época que essa ação começou, não tinha. A súmula é do ano passado. Nós fizemos pedidos alternativos. Qual que era o nosso primeiro pedido? Eu quero que a seguradora seja condenada a pagar o valor integral do veículo. Esse era o nosso pedido principal. Aí, quais foram os outros pedidos que eu formulei? Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, que ela pague pelo menos proporcional. E aí eu fiz um cálculo. Bom, se do seguro que ele pagou, considerando as 3 parcelas do endosso, quanto que isso reflete proporcionalmente no valor do carro? Então, que ele pague a equivalência proporcional em torno do veículo. Então, se ele pagou, por exemplo, 80% do seguro, que a seguradora seja condenada a pagar 80% do valor do veículo perdido. Pedido alternativo. Ou então, eu também fiz um outro pedido. Se Vossa Excelência entender que ainda assim não é possível, eu quero que a seguradora pague o valor do carro que estava segurado antes do endosso.
para você entender. Ele tinha uma iX35 e o seguro da iX35 já estava pago. Aí ele trocou a iX pela Ranger e fez o endosso, dividindo esse aumento em 4 parcelas. Só que o seguro da iX já estava pago. Então eu fiz 3 pedidos. Na verdade, o principal que era, eu quero o pagamento integral da Ranger. Mas coloquei dois pedidos de reserva, subsidiários, né? Se Vossa Excelência entender que não dá para pagar a Ranger, então que pague a porcentagem, que é o valor da iX mais os 75% já pagos. Esse seria o segundo pedido. E fiz um terceiro, se ainda assim entender que não é possível, que pague pelo menos o valor da iX35, porque esse já estava pago no momento do furto. E isso é pedido alternativo. Muito tranquilo. Né? Então, nós temos essas opções que elas podem acontecer e que, de alguma maneira, vão dar melhores possibilidades de êxito em uma demanda judicial. Certo? Com isso, a gente fecha a classificação da cumulação de pedidos, que é ter vários pedidos em um mesmo processo. E nós chegamos, então, na última parte sobre esse último elemento da ação. Alguém tem alguma pergunta? Prof, o que deu nesse caso aí? A sentença saiu há coisa de um mês. O banco foi condenado a pagar o valor integral da Ranger. O primeiro pedido, o pedido principal. Aí, oi? Não dá para ouvir nada, jovem. O cliente ainda continuou com o seguro depois ou não? Até onde eu sei, né, que na verdade o que aconteceu nesse caso? Ele ficou sem carro, né? Por que aconteceu? O carro dele foi roubado e como ele não foi ressarcido, ele ficou sem carro. Então, na verdade, não teve continuidade disso, né? Aí a ideia era ele estava esperando receber para conseguir, para daí fazer a compra de um novo veículo e, consequentemente, fechar o seguro, né? Fechar um novo contrato. Professor, você falou que o banco ficou... que pagou? Não foi a seguradora? É que a seguradora era do Banco do Brasil. Então era uma seguradora atrelada ao banco. Então o polo passivo foi composto pela seguradora do Banco do Brasil, que era Brasil Veículos Seguros, uma coisa assim. Então faz parte do Banco do Brasil, por isso que eu falei banco, mas o processado é a seguradora, sim. Beleza? Vamos lá. Próximo, modificação da causa de pedir e do pedido. Pessoal, o que é isso? O questionamento que a gente vai entender agora é o seguinte. Bom, se eu tenho um pedido, se eu tenho uma petição, né, um processo, e nesse processo eu tenho ali formulado um pedido ou uma causa de pedir. A parte pode alterar o pedido ou a causa de pedir? E a resposta é: pode, dependendo do momento em que o processo se encontra. Vai depender da fase do processo. Então, nós teremos até um determinado momento em que a parte, o autor, poderá mudar o pedido e a causa de pedir, e nós teremos um momento a partir do qual não será mais possível a modificação, nem do pedido e nem da causa de pedir. Essa previsão... Oi? E até ter sido acatado, né? Pelo juiz, né? Como assim acatado? Por exemplo, você entrou com a ação, o juiz acatou o seu pedido, né? Acatou a sua ação. Ah, tá, entendi o que você quis dizer. Na verdade, não. A impossibilidade de mudança acontece antes disso. Ele não pode modificar até a sentença, por exemplo, que seria essa situação que você está colocando. Mas vamos aplicar isso na prática. O artigo que fala sobre isso, pessoal, sobre modificação de pedido e causa de pedir, é o 329. Mas antes disso, você vai observar que o seu material ele te apresenta um instituto chamado de preclusão. Olha o que está dizendo aqui, né? É da tradição do processo civil brasileiro a existência de um procedimento rígido, estruturado por fases marcadas pela preclusão. E aí nós temos uma nota de rodapé
que é essa nota 3, que vai aqui para baixo, onde eu te explico de maneira mais técnica o que é preclusão. Vamos entender isso aqui. Vou escrever aqui para você. Então, preclusão é um instituto de direito processual. E o que significa preclusão? É a perda de uma faculdade processual. Ou ainda podemos colocar que preclusão é a impossibilidade de se praticar um ato no processo. Então, a preclusão tem como consequência a impossibilidade de praticar um ato no processo, de praticar o ato no processo. Bom, e nós temos 3 tipos de preclusão. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a preclusão, ela impossibilita a prática de um ato no processo. Ela faz com que a parte perca uma possibilidade processual. E quais são os tipos de preclusão que nós temos? Então, preclusão 1, nós temos a preclusão temporal. 2, nós temos a preclusão consumativa. E 3, nós temos a preclusão lógica. E a gente vai entender como que funciona cada um desses tipos de preclusão. Preclusão temporal, preclusão consumativa e preclusão lógica, né? Sendo que os 3 vão ter o mesmo efeito, impossibilitar a prática de um ato no processo. O que é a preclusão temporal? É a impossibilidade de praticar um ato, estou escrevendo para você, tá? De praticar um ato em razão do decurso do tempo. A impossibilidade de praticar um ato em razão do decurso do tempo. Jovem, preclusão temporal é a mais comum, a mais conhecida. O que é isso? É perder prazo. Quando a parte perde prazo, ela fica impossibilitada de praticar aquele ato. É o que a gente observa com mais frequência, né, quando se fala em preclusão. É a preclusão mais fácil da gente entender, a preclusão mais de boa, assim, para a gente estudar. Então, o réu foi citado, depois da audiência de conciliação, foi dado ao réu prazo de 15 dias para contestar. Então, o réu tem 15 dias para se defender. Passou os 15 dias e o réu não contestou. Ele vai poder contestar? Não. Por quê? Porque ocorreu preclusão. Qual preclusão? Preclusão temporal, porque ele perdeu o prazo. Então, diante disso, está precluso o direito de contestar. Por que o direito de contestar está precluso? Porque ele não contestou no prazo adequado. Ele perdeu o prazo. Toda vez que a parte perde o prazo, ocorre a chamada preclusão temporal. Pergunta? Essas perdas de prazo, né? Temporal, né? Que é a preclusão. Gera alguma consequência, assim, no processo? Por exemplo, nulidade ou alguma coisa? Parece que eu vi isso no direito penal. Parece que no penal... Perder daí, prazo, você fala? Parece que no direito penal, daí parece que cabe alguma ação favorável ao réu, por exemplo. Como que isso vai funcionar dentro do direito civil? A perda do prazo tem como consequência a impossibilidade de praticar o ato, por conta da preclusão temporal. Além disso, nós temos outro efeito, aí vai depender de qual ato não foi praticado. Então, se o réu perdeu o prazo para contestar, além dele não poder mais contestar, nós vamos ter a figura da revelia. Revelia é um outro instituto de direito processual, que é a presunção de veracidade sobre os fatos alegados pelo autor. A ideia por detrás da revelia é assim: quem cala consente, mais ou menos isso, sabe? Então, se o réu teve a oportunidade para se defender e apresentar os seus argumentos e ele não se defendeu, ele está indiretamente concordando com a versão do autor. Isso que a revelia produz, uma presunção de que o que o autor disse é verdade. Por que se presume isso? Porque o réu não se defendeu. Ele ficou quieto. E, tendo revelia, isso facilita a procedência da ação. Não que é um efeito automático.
Tipo, aconteceu revelia, automaticamente o processo vai ser julgado procedente em favor do autor. Não que seja assim, mas é indiscutível que a revelia facilita a vida do autor, e facilita bastante, porque o réu não se defendeu, né? Não se indispôs. Então, para além da impossibilidade de prática do ato, outras consequências podem existir, mas aí vai depender de qual ato se perdeu a possibilidade de praticar. Porque revelia é só se não tiver contestação. Nenhum outro fato vai resultar na revelia. Ah, se a pessoa foi intimada da sentença e ela tem 15 dias para recorrer da sentença, ela não recorreu em 15 dias, ela vai recorrer? Não. Perdeu o prazo para recurso, está precluso o seu direito de recorrer. Tem algum outro efeito além desse? Não. O efeito já é a própria impossibilidade de recorrer. Tudo bem? Tudo certo. Beleza? Então, isso é preclusão temporal. É a impossibilidade de praticar um ato pelo tempo, né? Porque perdeu o prazo. Segundo, preclusão consumativa. É a impossibilidade de praticar o ato pelo fato dele já ter sido praticado. É a impossibilidade de praticar o ato pelo fato dele já ter sido praticado. Isso é preclusão consumativa. Na preclusão consumativa, eu não posso mais praticar o ato porque ele já foi praticado. Nossa, professor, não estou entendendo. Presta atenção aqui. Os mesmos exemplos, né? Porque a preclusão está sempre atrelada à prática de algum ato no processo. O réu tem 15 dias para contestar. O réu tem 15 dias para contestar. E aí ele decidiu contestar com 3 dias. Então, no terceiro dia, ele juntou no processo a contestação. Foi lá no Projude e subiu a contestação. Aí, depois que ele protocolou a contestação, ele percebe que ele fez uma besteira. Poxa, deixei de lado um argumento que eu deveria ter colocado, esqueci. Posso corrigir a contestação? Não. Por quê? Porque quando eu protocolei a minha contestação, eu consumei o ato de contestar. E aí se operou a preclusão consumativa. Se eu pratiquei o ato, eu não posso querer praticar de novo. Já fiz aquilo. Isso é preclusão consumativa. Então, professor, mas eu ainda tinha 12 dias. Tinha nada. Você tinha se você não tivesse contestado. Se você contestou no terceiro dia, você contestou porque você quis, você está abrindo mão dos outros 12. Poderia ter esperado. É bom você esperar, né, no final, né? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque assim. o que vai acontecer em vários casos, como bons brasileiros, o povo gosta de deixar tudo para o último dia. Então não vai dar tempo de ficar revisando de qualquer jeito. Então, não faz tanta diferença. O que a gente tem que ter é cuidado. Eu tenho uma praxe, que eu faço uma manifestação num dia e eu costumo protocolá-la no dia seguinte. Justamente para que eu dê tempo para identificar, será que eu deixei alguma coisa de fora, para que eu deixe assentar algumas coisas. Claro que já teve vez de eu deixar para o último dia, porque eu estava com muita coisa e não fiz isso. Mas eu tenho esse costume. A mesma coisa eu faço nos inventários, quando eu faço inventário, que eu monto a declaração na Receita. E aquilo é chato pra caramba de fazer. E se eu fizer a declaração errada, consequentemente o imposto vai ser calculado errado. E eu posso me lascar com isso. Então eu faço a declaração num dia, no outro dia eu finalizo ela. Deixo ela salva, mas eu só envio um dia ou 2 dias depois, porque eu fico revisando para ver se não deixei nada escapar, sabe? Então é um cuidado interessante de se ter. Mas não que é viável deixar no último dia, não necessariamente. O que é importante é só a gente ter esse cuidado, porque se nós praticarmos o ato errado, em alguns casos, a gente não vai conseguir praticar de novo. A mesma coisa se aplica para o recurso. Eu tenho 15 dias para recorrer. Recorri no 10º dia. Protocolei o meu recurso. Passados 2 dias eu falei, nossa, esqueci de argumentar tal coisa. Fiz uma besteira no meu recurso. Vou poder corrigir? Não vou. Quando eu recorri,
Se consumou o ato de recorrer, operou-se preclusão consumativa. Ah, mas eu tinha mais 5 dias. Tinha se eu não tivesse protocolado com 10. Quando eu protocolei, eu não tenho mais prazo. Eu pratiquei o ato e isso gera preclusão, certo? O último tipo de preclusão é a preclusão lógica, que é também simples, mas o conceito é um pouco chato. É a impossibilidade de praticar um ato por ser incompatível com a manifestação ou com a conduta anterior. Então, preclusão lógica é a impossibilidade de praticar um ato porque isso é incompatível com a conduta que eu tive anteriormente. Vamos entender preclusão lógica, que é uma questão de construção lógica do raciocínio, tá? Quando você é intimado, o juiz manda intimar você para você fazer alguma coisa. Apresentar provas, rol de testemunha, enfim, para contestar qualquer coisa. E aí você abre o Projude, tem lá um botãozinho, quando você abre o prazo, e aí ele diz o seguinte: cumprir prazo ou renunciar prazo. Assim que a gente terminar esse material, eu vou mostrar para vocês o processo, fiquem tranquilos. E aí, quando eu clico em cumprir prazo, é porque ele vai abrir uma janela e eu vou poder lá colocar minha petição, ou até mesmo escrever, ele pode abrir uma janelinha tipo do Word para eu escrever na minha manifestação. Só que tem um outro botão que é renunciar prazo. Se eu clico em renunciar prazo, eu estou dizendo para o juiz, eu não vou fazer isso. Não quero fazer isso, eu abro mão disso. E isso é tão sério que quando você clica em renunciar prazo, abre uma outra janelinha dizendo assim, você tem certeza disso? Assim, não que diz com essas palavras, mas é mais ou menos como se fosse. Você tem certeza que você quer renunciar? E aí você clica, ok. Ou seja, 2 vezes você deixou claro que você queria renunciar. E aí vamos para o nosso exemplo. Eu fui intimado da sentença. Uma sentença que achei ok, não tenho interesse em recorrer. Estou satisfeito com a sentença. É suficiente. Aí, como eu não quero esperar passar os 15 dias, eu vou lá, abro o Projude e clico. Renunciar prazo. Aí vem a telinha. Tem certeza? Ok. Pronto. Disse que eu não quero recorrer. Aí depois eu falo, gente, eu podia recorrer nesse ponto e renunciei. Vou poder recorrer? Não. Se eu abrir mão do ato de recorrer, não tem o menor sentido eu querer recorrer agora. É uma questão ilógica. Então, a conduta que eu tive de renunciar o meu prazo, isso significa que eu abri mão do meu direito de me manifestar. Se eu abrir mão do meu direito de me manifestar, eu não posso querer me manifestar depois. Então, isso é preclusão lógica. Aí talvez você pode pensar, nossa, mas isso não parece a consumativa? Não. Por quê? Porque na consumativa, o ato de se manifestar é praticado. Então, na preclusão consumativa, a pessoa pratica o ato. E isso impede ela de praticar de novo o mesmo ato. Na lógica, o ato de se manifestar não é praticado. Nós temos um ato incompatível, onde ele renuncia o direito de se manifestar. E se a pessoa renuncia o direito de se manifestar, ela não pode querer depois se manifestar. Isso é a incompatibilidade que nós estamos comentando, né? Por isso que ela é chamada de lógica, porque ela é uma preclusão que decorre de um sentido lógico. Se a pessoa fala que ela não quer se manifestar, não tem por que ela querer se manifestar depois. Aqui nós não temos direito de arrependimento. Renunciou, renunciou. Acabou. Não vai se manifestar. Simples assim. Preclusão lógica. Tudo bem? Denise? Ok? Vamos lá. Por que a gente está falando sobre preclusão? Porque essa estrutura da modificação do pedido e da causa de pedir é uma estrutura influenciada pela preclusão. Pensa no que eu disse para você quando a gente começou essa fala. Que até determinado momento,
o autor vai poder mudar o pedido ou a causa de pedir, mas depois de um determinado momento, está precluso o seu direito de modificar o pedido ou a causa de pedir. Ou seja, ele não vai mais poder modificar o pedido ou a causa de pedir. Quais são esses momentos? E aí é o artigo 329. Vamos dar uma olhada nele. O autor poderá, inciso 1, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Vamos entender esse inciso. Então, do momento em que o autor protocola a petição inicial, então ele protocola, registra lá a petição inicial no sistema, até a citação do réu, o autor pode mudar o pedido ou a causa de pedir do jeito que ele quiser. E ele não precisa que ninguém concorde com isso. Isso é um direito do autor e ele não depende do juiz concordar de nada. Ele faz o que ele quiser. Entre o protocolo até a citação, o autor pode mudar pedido e causa de pedir, mesmo sem consentimento. Ponto. Oi? O que é citação mesmo? Esqueci. Oi? Citação. O que é citação? Citação é o ato de trazer o réu para o processo. Lembra que citação é dar ciência. Então, o réu fica sabendo que existe um processo contra ele por meio da citação. Ele vai receber uma carta ou oficial de justiça dizendo, tem um processo contra você. E aí, provavelmente, marcando uma audiência ou dando prazo para ele se defender. Beleza? Beleza. Então, do protocolo até a citação, o autor, pode modificar o pedido ou a causa de pedir, do jeito que ele quiser. Vamos observar as palavras utilizadas pelo inciso. Ele fala até a citação aditar ou alterar. O que isso quer dizer? Por que ele usa dois verbos? Porque o autor ele pode só corrigir o pedido ou a causa de pedir, acrescentar um fato, acrescentar um fundamento, acrescentar um pedido entre os vários, ou ele pode mudar tudo, alterar mesmo. Tipo, eu fiz o pedido completamente errado, usei um modelo e eu esqueci de mudar os pedidos, então foi errado o pedido. Preciso mudar o pedido inteiramente, está tudo certo. Até a citação você faz o que você quiser com o pedido e com a causa de pedir. E aqui nós temos que tomar um cuidado. O inciso 1 diz alterar o pedido ou a causa de pedir. Isso nos dá a entender que na ação o autor vai poder alterar ou o pedido ou a causa de pedir. E isso não é verdade. Ele pode alterar o pedido e também a causa de pedir ao mesmo tempo. Então é e ou. Oi? Se ele alterar ainda antes da citação, daí o advogado tem que alterar na inicial, aí já mandou a inicial, tem que fazer outra ou altera na mesma inicial? Ele vai pegar a mesma inicial e fazer a alteração. E vai apresentar a mesma inicial com essa alteração. Aí tá lá, por exemplo, a inicial já vai estar mandado lá, né? Já vai ter enviado. Aí ele baixa ela de novo, altera e manda de novo. Não que ele precise baixar, porque ela vai estar em PDF, né? Ele vai usar o arquivo que ele usou e vai montar ela de novo, acrescentando esse pedido ou essa causa de pedir. Então é como se ele mandasse uma outra vez a petição inicial, com as alterações que ele entender pertinente. Mas aqui o que a gente precisa lembrar é que ele pode alterar os dois, tanto o pedido quanto a causa de pedir, os dois ao mesmo tempo, não tem nenhum problema. Então esse é o primeiro momento que nós temos. Alguma pergunta? Antes do juiz ter citado o réu, né? Tem depois que eu mando a inicial, tem um tempo para o juiz citar? Tem juiz que cita já rápido, assim? Normalmente, quando a inicial já é protocolada, é agendada uma audiência de conciliação e já se expede a citação. Essa demora é a demora do próprio cartório em viabilizar a expedição. Tem um prazo para isso? Aí vai depender de cada vara, né? Nós temos fóruns mais rápidos, fóruns mais lentos. Isso é muito aberta essa possibilidade. Aí vai do autor ficar atento, porque se já tiver acontecido a citação, não entra nessa primeira hipótese, certo? Então, primeiro momento... Oi. Então, na prática, seria até o protocolo. Protocolo do quê? Do pedido. Não entendi, Denise. O professor falou assim que protocola, daí depois vai para... vai chamar o réu, né? Vai citar o réu.
Mas a Isso. gente não sabe quando que vai chamar, se o cartório vai levar hoje, vai levar amanhã. Então, assim, na prática, quando eu for fazer, seria até antes de protocolar o prazo correto? Antes de protocolar o que é a citação, É. porque a gente Não, tem que protocolar o pedido. mas é que daí, por exemplo, eu protocolei a petição inicial, eu sou o autor, Ah, o processo começa, e aham. aí o réu vai ser citado. O cartório vai expedir a citação por réu. Isso vai levar um tempo. Quanto tempo vai levar? Não sei. Tenho que ficar olhando no processo. Se o Ah, réu ainda aparece não foi lá. citado, sim, vai aparecer no processo. Se o réu ainda não foi citado, eu posso mudar o pedido à causa de pedir. Agora, se o réu já foi citado, já está lá no processo que a citação foi realizada, eu não vou conseguir mais fazer isso dessa maneira. Entendi. Então, é o Aí intervalo no, entre o protocolo da petição inicial e a citação. aham. Esse Aí no intervalo, eu preciso. caso, se eu for modificar, daí tipo exclui aquele, não vai mais para ninguém, tira lá do sistema, eu tenho que fazer um novo pedido? Vai continuar no sistema. A gente tem que entender que o pedido está dentro da petição. O pedido não vai estar lá sozinho no processo. O pedido é uma parte da petição. Você entende isso? Não entendia não, professor. Agora eu Então, ó, entendi. assim, ó, a gente está falando de elementos da petição inicial. Então, a petição inicial ela tem o cabeçalho, tem as partes, tem a causa de pedir e vai ter o pedido. Tudo isso que a gente está comentando dos elementos da ação e vai estar dentro da petição inicial. Tudo dentro da petição inicial. Quando eu modifico o pedido à causa de pedir, essa primeira petição inicial, ela vai ser retirada do processo? Não, ela vai continuar lá. Só que eu vou ter uma nova petição protocolada. E vai ser considerado somente essa segunda. Mas em nenhum momento vai apagar essa primeira. Ela vai continuar lá, mas ela não vai mais valer. Mas eu vou ter uma outra petição ali colocada no processo. Entendi, Entende? professor. Entendeu? Obrigada. Então, primeiro, imagina, primeiro momento que eu tenho de alteração de pedido ou causa de pedir, entre o protocolo até a citação do réu. Segundo momento, inciso 2, até o saneamento do processo. Aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu, assegurando o contraditório, blá, 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 blá. Vamos entender isso aqui. Momentos de alteração de pedido e causa de pedir. Entre o protocolo da petição inicial até a citação, o autor faz o que ele quiser com o pedido com a causa de pedir. Ele não precisa que ninguém aceite, concorde ou se manifeste. Após a citação, o réu foi citado, até o saneamento, depois se preocupe em entender o que é saneamento. Eu já vou falar o que é isso. Entre a citação e o saneamento, que é um outro ato processual, o autor pode mudar o pedido à causa de pedir? Pode, desde que o réu concorde. Então, após a citação, o réu vai ser ouvido. Então, como que isso vai funcionar? Houve citação no processo e o autor, só depois da citação, percebeu que ele tem que corrigir o pedido. Então, ele vai se manifestar no processo pedindo para alterar o pedido. Como o réu já foi citado, o juiz vai intimar o réu para o réu se manifestar, dizendo se ele concorda com a mudança do pedido ou se ele discorda. Se o réu concordar, o autor poderá mudar o pedido. Se o réu não concordar, nós não teremos alteração do pedido. Então, são as etapas, são os momentos. Que aí entra toda essa figura das possibilidades ou impossibilidades de manifestação. Qual é a dúvida, Denise? É que geralmente não vai concordar, né? Então, a gente tende a pensar dessa forma mesmo, que normalmente o réu não vai concordar. É que vai ter alguns casos em que o réu não concordando, isso só vai atrasar o inevitável, porque depois o autor vai entrar com uma outra ação falando desse pedido que ele deixou de fora, por exemplo. E aí o réu vai ter que se defender em um outro processo. Então, às vezes, o réu acaba aceitando só para já resolver tudo num processo só, sabe? Mas se ele não, mas não pode ser que ele não aceite, com certeza. Mas aqui é bom, aqui nessa segunda fase, o autor está nas mãos do réu. No primeiro momento, entre o protocolo e a citação, o autor faz o que ele quiser.
Agora, nesse segundo momento, entre a citação e o saneamento, o autor depende do réu. Se o réu concordar, ele vai poder mudar pedido ou causa de pedir. Agora, se o réu discordar, a petição inicial vai continuar a mesma. Não vai ter alteração. Então, nós temos aqui o autor nas mãos do réu. E depois nós temos o último momento, que é após o saneamento. Após Professor, o saneamento... não entendi esse saneamento aí. Não, eu vou explicar. Primeiro só entenda que saneamento é um momento do processo. Eu já vou falar o que ele é. Tá? Depois do saneamento, não se muda pedido e causa de pedir. Então, 3 momentos. Então, primeiro momento. Vamos anotar isso aqui. O protocolo da inicial, da petição inicial, né? Até a citação do réu. O autor poderá alterar livremente o pedido e ou a causa de pedir. Esse é o primeiro momento. Segundo momento. Após a citação até o saneamento, o autor poderá alterar o pedido e ou a causa de pedir, desde que o réu concorde. Esse é o segundo momento. Tudo isso é no artigo 326, eu só estou simplificando para vocês. E o terceiro momento. 329, né? 329, desculpa, isso mesmo. Terceiro momento. Após o saneamento, o autor não poderá alterar o pedido ou a causa de pedir. Após o saneamento, é impossível alterar o pedido ou a causa de pedir. O autor não consegue mais mexer nisso. No material de vocês, pessoal, eu coloquei, quando eu falei saneamento, uma explicação aqui na nota de rodapé número 4. E eu peço que você faça uma correção no material. Já está escrito despacho saneador. Essa é uma nomenclatura de praxe da prática. Só que saneamento não é despacho, nunca foi. Só que na prática ele é chamado de despacho. Então, por favor, altere aí despacho saneador para decisão saneadora ou saneamento. Então, é uma pequena correção que é importante. Não chame o saneamento de despacho saneador. Só despacho saneador. Você vai colocar decisão saneadora ou só saneamento. No Projude vai aparecer lá saneamento, normalmente. Mas você vai ver muito juiz quando você abrir a decisão saneadora escrito despacho saneador. Porque esse era o termo que se usava, principalmente no código anterior. Tá? O que é o saneamento, pessoal? Agora eu peço que você preste atenção, parte final do nosso encontro, para você entender isso. O saneamento é um momento do processo, é uma fase do processo. E é uma fase em que o juiz organiza o processo e direciona o caminho que ele vai ser conduzido. Vamos entender. O que acontece, pessoal? O autor protocola um processo, né? E na sua petição inicial, ele apresenta vários argumentos e vários requerimentos. O réu, quando for ouvido, ele também vai apresentar na contestação vários argumentos. E aí depois o autor vai se manifestar de novo pela impugnação à contestação, enfim. Todos esses argumentos chegam até o juiz. E o que o juiz faz? Diante de todos os argumentos traçados, ele vai proferir uma decisão para organizar o processo. Então, e essa decisão é o que a gente chama de saneamento. Para que serve o saneamento? Primeiro objetivo dele, fixar os pontos controvertidos.
Então, objetivos do saneamento. Saneamento, ou da decisão saneadora. Fixar os pontos controvertidos. Poxa, mas o que é ponto controvertido? É onde está a controvérsia. Pensa na palavra. Então, o autor contou a sua história, o réu contou a sua história. Em que eles estão brigando? Onde que está o quebra-pau entre autor e réu? Isso é fixar ponto controvertido. É dizer onde está a controvérsia. Identificar qual é o motivo da briga deles. O juiz faz isso no saneamento. Identifica qual é o ponto de controvérsia, ou os pontos de controvérsia entre as partes. Além disso, no saneamento, o juiz vai deferir é autorizar, né, as provas que serão produzidas. Por exemplo, o autor pede prova pericial, pede prova documental, pede prova testemunhal. O juiz vai analisar todas as provas que as partes requereram, tanto o autor como o réu, e aí ele vai dizer: autorizo a produção de prova testemunhal, marca audiência para ouvir testemunha, autorizo a realização de perícia, agende-se perícia, nomeio como perito fulano, autorizo a realização de constatação, enfim. No saneamento, o juiz vai determinar quais provas serão produzidas, provas estas suficientes para provar quem tem razão nessa discussão. E, consequentemente, faz parte da consequência do saneamento direcionar o caminho do processo. Direcionar o caminho que o processo tomará. Como assim direcionar o caminho que o processo vai tomar? Pessoal, no saneamento, o juiz pode tomar várias decisões. Primeira hipótese possível no saneamento. Se todos os argumentos já foram apresentados e todas as provas já foram produzidas, tudo é prova documental, tá todos os documentos juntados no processo, o juiz já pode, naquele momento, julgar o processo. É o que a gente chama de julgamento antecipado. A gente vai estudar saneamento, é mais para frente. Eu só estou dando uma explicação meio geral para que não fique tão perdida a ideia do saneamento para você agora. Mas, se o juiz verifica que tem alguns pontos controvertidos e precisa se produzir novas provas, em audiência, por exemplo, ele vai designar uma audiência de instrução. Por isso que o de saneamento vai direcionar o caminho do processo. Então, se é necessário ouvir testemunha, ele vai marcar uma audiência. E vai dizer, então, para produzir a projeto, se é necessário ouvir as partes, o que a gente chama de depoimento pessoal, ele também vai marcar uma audiência. Se é necessário prova pericial, ele vai agendar a perícia. Enfim, no saneamento, o juiz organiza o processo e direciona o caminho que ele vai seguir dali em diante. E se a gente compreende isso, ainda que uma ideia superficial, porque a gente vai voltar a falar sobre isso, dá para a gente perceber por que depois do saneamento não tem como alterar pedido e causa de pedir. Pensa comigo, jovens. O juiz analisou toda a petição do autor e todas as manifestações do réu. Todos os pedidos ali formulados. E organizou o processo, deixou ele redondinho, bonitinho. Aí depois que o juiz faz isso, normalmente a decisão saneadora ela não é pequena, aí vem o autor e muda o pedido. É como se ele estivesse jogando no lixo a decisão do juiz. Porque o juiz vai fazer o saneamento com base no pedido que foi feito até então. Então, autorizar essa modificação após o saneamento é jogar fora o saneamento. Então, por isso que não se permite essa modificação após o saneamento. Então, o saneamento é essa decisão que vai organizar o processo e determinar o caminho em que ele será conduzido. Tudo bem? Ficamos por aqui. Outra ação, né, prof? Oi? Autor que entre com outra ação, se quiser rever algum modificar o pedido, sim. Não foi feito até então. Sim. Então, nós ficamos por aqui hoje. Excelente semana para todos. Nos vemos semana que vem. Beleza, tá bom? A gente continua depois, então. Até mais, gente. Obrigadão pela companhia. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.